Olá, jovens padawans, professor Anderson na área, dando início agora aos nossos estudos sobre sistemas de equações lineares. Recentemente, o Banco Central do Brasil lançou a nota de R$ 200, homenageando o nosso lobo-guará, que está um tanto quanto caidinho aí na nossa nota, né? Eu, particularmente, preferiria que fosse homenageado o nosso vira-lata caramelo, ou se não, os nossos gatinhos. Vamos à seguinte situação. Uma pessoa precisa sacar R$ 120 num caixa eletrônico. Ela vai até o caixa eletrônico e verifica que estão disponíveis as seguintes notas. Notas de 20, notas de 50 e notas de R$ 100. De quantas maneiras possíveis podemos fazer esse saque? Vamos matematizar, vamos transformar esse problema em linguagem matemática. Vamos chamar a quantidade de notas de R$ 20 de x. Vamos chamar a quantidade de notas de R$ 50 de y. E vamos chamar a quantidade de notas de R$ 100 de z. Então temos a seguinte situação. X mais y mais z, isto é, uma quantidade de notas de R$ 20 mais uma quantidade de notas de R$ 50 mais outra quantidade de notas de R$ 100 tem que ser igual a 120. Logo, temos aqui uma equação. 20x, isto é, 20 vezes a quantidade de notas de R$ 20, mais 50y, ou seja, 50 vezes a quantidade de notas de R$ 50, mais 100z, isto é, a quantidade de notas de R$ 100 vezes o valor de R$ 100, tem que dar igual a 120. Esse tipo de problema é um exemplo de equação linear, com três incógnitas, isto é, eu quero saber o valor de x, o valor de y e o valor de z que satisfaz essa equação. Isto é, a quantidade de notas de R$ 20, a quantidade de notas de R$ 50 e a quantidade de notas de R$ 100. Então aqui nós temos a nossa equação linear. Cada item destacado aí em vermelho é um termo desta equação linear. Cada termo possui ou não incógnita. O que são incógnitas? Incógnitas é o que não se conhece, isto é, x, y e z, a quantidade de notas de R$ 20, a quantidade de notas de 50 e a quantidade de notas de 100, que satisfazem o nosso valor 120. Então as nossas incógnitas são as letras x, y e z. A palavra incógnita é uma palavra bem bacana, bastante usada por aí. Por exemplo, incógnito, o artista assistiu ao jogo do seu time predileto. Então, o nosso artista estava aí em meio à multidão, escondido, incógnito, desconhecido. E com a palavra incógnita, também podemos fazer até poemas. E terminou tudo assim, história sem início e sem fim, um beco sem saída, uma verdade não vivida, aquele passo não dado, aquele grito abafado, aquela frase abortada, aquele silêncio gritante, o incógnito semblante, um poema nunca escrito, aquele começo infinito e aquele adeus nunca dito. Poema de Tânia Soares. Então nós temos a nossa equação linear. Vejamos que nós queremos achar o valor de x, que é multiplicado por 20, mais o y multiplicado por 50, mais o z multiplicado por 100, dá igual a 120. Agora, o que são esses números que multiplicam x, y e z? Eles são chamados coeficientes. Então, os coeficientes são os números que aparecem multiplicando as incógnitas. Portanto, nesta equação linear, os nossos coeficientes são 20, 50 e 100. O termo sem incógnita é chamado termo independente, isto é, o nosso 120, que não multiplica nenhuma incógnita, ele é chamado de termo independente. Quais são as possíveis soluções, então, da nossa equação? Uma possível solução é a quantidade de notas de R$ 20 ser igual a 6, isto é, o nosso x ser igual a 6. 6 vezes 20 daria R$ 120, que é a quantidade de dinheiro que desejamos sacar.
Nessa situação, a quantidade de notas de 50 e de 100 seria igual a zero. Portanto, y igual a zero e z igual a zero. Uma outra possível solução é x igual a 1, y igual a 2, z igual a zero. X igual a 1 significa que eu tenho uma nota de 20 reais. Y igual a 2, eu tenho duas notas de 50 reais, satisfazendo assim a solução do problema, 120 reais. E uma terceira solução seria uma nota de 20 reais, isto é, x igual a 1, nenhuma nota de 50, y igual a zero, e uma nota de 100 reais, z igual a 1. Portanto, eu tenho outra solução para esta equação linear, totalizando 120 reais. Então, equações lineares é toda equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais pontinhos mais ANxN igual a B. Isso é uma generalização. Não se assustem, apenas são generalizações, onde temos x1, x2, x3 até xn são as nossas incógnitas. Geralmente nós utilizamos letras diferentes, x, y, z, a, B, C, D, R, S, T, enfim, podemos utilizar letras diferentes, assim como podemos utilizar a mesma letra com índices, tais quais estão os nossos exemplos, x1, x2, x3, xn, incógnitas. Logo, A1, A2, A3 e AN são os coeficientes, são números reais que podem multiplicar as nossas incógnitas. Portanto, A1, A2, A3 até AN são os nossos coeficientes. B é o nosso termo independente, aquele que não multiplica nenhuma incógnita. Exemplos de equações lineares. 2x mais 3y menos z igual a menos 5. Quais são as incógnitas desta equação? X, y e z. Quais são os coeficientes? 2, 3 e menos 1. Aí você pode perguntar, da onde saiu este menos 1? Exatamente da frente da nossa incógnita z. Ah, professor, mas não tem nada na frente da incógnita z. Lembre que o número 1 sempre se encontra multiplicando qualquer termo de uma equação linear. Portanto, os coeficientes são 2, que está multiplicando x, 3, que está multiplicando y, e menos 1, que está multiplicando z. E o nosso termo independente é o menos 5. Outro exemplo de equação linear, 2x1 mais 3x2 igual a zero. É aquela situação onde nós temos as incógnitas representadas pela mesma letra, só que com índices, x1, x2. Portanto, nossas incógnitas, x1 e x2. Nossos coeficientes, 2 e 3. E nosso termo independente, 0. Quando o termo independente é igual a zero, dizemos que a equação linear é homogênea. Então, sempre que tivermos uma equação linear cujo termo independente seja igual a zero, essa equação linear é do tipo homogênea. Não são equações lineares. X ao quadrado menos y igual a 2. Perceba que incógnitas, sempre o expoente será igual a 1. Portanto, o x ao quadrado faz com que essa equação não seja uma equação linear. X menos y elevado a menos 1 mais z igual a 5. A mesma situação, eu tenho uma incógnita elevado a menos 1. Toda incógnita numa equação linear tem que estar elevado a 1. 2a mais raiz de b menos c igual a menos 3. O fato de termos raiz de b faz com que esta equação não seja linear. Por quê? Raiz de b é a mesma coisa que b elevado a 1 meio. Portanto, o expoente de b é diferente de 1, o que não torna essa equação uma equação linear. Menos r mais 2s menos t elevado a menos 1 igual a 1. Ora, t elevado a menos 1, temos aí mais uma vez um expoente de uma incógnita diferente de 1. Portanto, também não se trata de uma equação linear.
x menos 2xy mais 1 sobre y igual a menos 2. Nós temos a situação de 1 sobre y, porque 1 sobre y é a mesma coisa que y elevado a menos 1. Isso faz com que essa equação não seja linear. Também temos o fato do 2xy. As incógnitas não podem aparecer uma multiplicando a outra. Isto é, não pode haver duas incógnitas no mesmo termo. Solução de uma equação linear. Dada uma equação linear do tipo a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais pontinhos mais a nxn igual a b, seu conjunto solução será a ênupla. Ênupla é a quantidade de soluções que teremos nesta equação linear. Alfa1, alfa2, alfa3 até alfa-n. O que significa alfa1? Seria o valor que pode ser substituído em x1. Alfa2, o valor que pode ser substituído em x2. Alfa3, o valor que pode ser substituído em x3. E assim por diante até alfa-n. Então, esses valores substituem as posições x1, x2, x3 até xn e satisfazem a nossa equação linear. Dada a equação linear 2x menos 3y igual a 1, nós verificamos que esta equação linear possui infinitas soluções. Uma das possíveis soluções seria 5 e 3. Por quê? Se eu substituir 5 no lugar do x, temos que 2 vezes 5 igual a 10. 3 no lugar do y, 3 vezes 3, 9, 10 menos 3, 10 menos 9, perdão, igual a 1. Portanto, satisfaz a nossa equação linear a solução 5 e 3. Perceba que essa dupla ela é ordenada. Por quê? O primeiro valor que aparece, 5, é o valor do x, e o segundo valor que aparece é o 3. Caso invertamos as posições desses valores, perceba que deixa de ser uma dupla ordenada que satisfaz a equação linear. Por quê? 2 vezes 3, 6, menos 3 vezes 5, 15, dá menos 9. Então já não satisfaz a equação linear dada. Então é muito importante que não invertamos os valores de x e y. O conjunto solução de uma equação linear deve vir na mesma ordem de suas incógnitas. Dada a equação linear menos x1 mais 5x2 menos 3x3 igual a 4. Perceba que agora nós temos três incógnitas. Uma das infinitas soluções será a tripla. Se temos três incógnitas, uma das soluções será uma tripla, isto é, três valores ordenados, x1, x2 e x3. Menos 2, 4 e 6 é uma possível solução dessa equação linear. Por quê? Se eu substituir menos 2 no lugar de x1, eu tenho menos 2. 4 no lugar de x2, eu tenho 5 vezes 4. 6 no lugar de x3, eu tenho menos 3 vezes 6. Menos 2, 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. 3 vezes 6, 18. Como o sinal é negativo, 22 menos 18 igual a 4. Então, esta solução menos 2, 4 e 6 satisfaz a nossa equação linear. Trata-se de uma tripla, porque temos três valores ordenados. Menos 2 correspondendo a x1, 4 correspondendo a x2 e 6 correspondendo a x3. Perceba que se invertermos a ordem das soluções, 4 menos 2 e 6, deixamos de satisfazer a solução da nossa equação linear. Dada a equação linear 2a menos 3b menos c menos 4d igual a 0, novamente, uma das possíveis soluções agora será uma quádrupla, porque temos quatro incógnitas. 1, 0, 5 e menos 1, fazendo a substituição ordenadamente, 1 no lugar do A, 0 no lugar do B, 5 no lugar do C e menos 1 no lugar do D, obtemos uma quádrupla. Logo, fazendo a substituição, nós obtemos o valor 0. Então, uma ênupla ou n-upla corresponde a n soluções de n incógnitas. Por isso, a palavra ênupla na definição de solução de equações lineares.
Lembrando mais uma vez, como essa equação linear é igual a zero, trata-se de uma equação linear homogênea, isto é, o termo independente é igual a zero. É muito comum vermos nas redes sociais problemas como este. Através de operações matemáticas envolvendo figuras, procuramos descobrir o valor de cada figura. Quando esse tipo de problema aparece, é muito comum as pessoas se interessarem. Agora, se o mesmo problema aparece na forma matemática, utilizando letras e números, aí o povo já não gosta muito. Mas devemos nos acostumar com a linguagem matemática que traduz esse tipo de problema pictórico, através de figuras, em letras, em incógnitas, para assim descobrirmos o valor de cada incógnita. Perceba que no rosto do gatinho existe uma mancha preta bem no seu queixo, fazendo com que ele tenha essa expressão de surpresa, exatamente igual ao professor, quando o aluno diz que não gosta de resolver problemas de equações lineares. Afinal, o que é um sistema de equações lineares? É um conjunto de m equações lineares com n incógnitas, sendo m maior ou igual a 1. Isto é, eu posso ter um sistema com uma equação, duas equações, três equações e assim por diante. O sistema pode ser generalizado dessa forma. A1 x1 mais A1 x2 mais A1 x3 e assim por diante, até A1n xn, que é igual a B1. Perceba que cada equação pode ser generalizada dessa forma, onde m é a generalização do número de linhas ou número de equações, e n é a generalização do número de colunas ou número de incógnitas. Perceba que nós temos que a matemática era fácil, até colocarmos essa montoeira de letras. Vamos exemplificar. x1, x2, x3 até xn são as nossas incógnitas. A1, A12, A13 até A1n são os nossos coeficientes. Agora, o que é o termo A32? O que significa isso? A32 significa um elemento, um coeficiente que está na terceira equação, multiplicando a segunda incógnita. Por isso esse endereçamento dos coeficientes A11, A12, A13 e assim por diante. O primeiro número do índice significa a qual equação pertence o coeficiente, e o segundo índice significa a qual incógnita ele está multiplicando. Portanto, o elemento A32 está multiplicando a incógnita x2. Perceba que ele está na terceira coluna, ou melhor, terceira linha, ou terceira equação, e está na segunda coluna, ou segunda incógnita. Perceba que existe um ordenamento no sistema de equações. Toda vez que trabalhamos com o sistema de equações lineares, precisamos que as incógnitas estejam ordenadas e estejam neste formato conforme apresentado na sua tela. B1, B2, B3 e Bn são os nossos termos independentes. Veja bem, B2 é o termo independente da segunda equação. Então, dentro de um sistema de equações lineares, generalizado conforme aprendemos, se pegarmos o termo A31x1, significa o quê? É o termo que está na terceira equação, primeira coluna ou primeira incógnita. Portanto, o índice 3 significa a terceira equação ou terceira linha, o índice 1 significa a primeira incógnita ou primeira coluna do nosso sistema de equações, e o nosso x1 significa a primeira incógnita, que também pertence à primeira coluna do nosso sistema de equações. Representação matricial do sistema de equações lineares. Na tela é apresentada a forma matricial de um sistema de equações. Perceba que a generalização é a mesma. Temos aí uma matriz de coeficientes multiplicando uma matriz das incógnitas, que é igual a uma matriz formada pelos termos independentes. Então aqui A1, A12, A13 e assim por diante formam a matriz dos coeficientes. x1, x2 até xn formam a matriz das incógnitas. B1, B2 até Bn formam a matriz dos termos independentes.
Perceba que se multiplicarmos a matriz dos coeficientes com a matriz das incógnitas, nós voltamos à forma normal de representação de sistemas de equações lineares. É muito importante que aprendamos a representar matricialmente nossos sistemas de equações lineares. Exemplo número 1. Passe para a representação matricial os seguintes sistemas de equações lineares. Eu tenho 3x menos 2y igual a 5, 5y menos 2x igual a 4. A nossa representação matricial é feita da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos ordenar o nosso sistema. Perceba que 5y menos 2x, as incógnitas estão invertidas. Assim, nós colocamos o menos 2x na frente do 5y, mantendo a mesma ordem de incógnitas da primeira equação. Após fazermos este ordenamento, nós fazemos a representação matricial. Primeiro, montando a matriz dos coeficientes, multiplicando essa matriz pela matriz das incógnitas, que é igual à matriz dos termos independentes. A matriz dos coeficientes são os termos, são aí os números que estão multiplicando as incógnitas. Portanto, matriz dos coeficientes, 3 menos 2, menos 2 e 5, que multiplica a matriz das incógnitas. As incógnitas são x e y, então devem aparecer na ordem de coluna x e y, que é igual à matriz dos termos independentes, 5 e 4. Perceba que se fizermos a multiplicação da matriz dos coeficientes pela matriz das incógnitas, nós obtemos novamente o nosso sistema linear da forma mais convencional. Exemplo 2. Passe para a representação matricial os seguintes sistemas de equações lineares. Nós percebemos que no nosso exemplo número 2 aí, nós percebemos que 2a menos 3b igual a 1, na primeira equação nós temos a ausência da incógnita c. E na terceira equação nós temos a inversão aí, sendo que a incógnita a está no fim da equação linear. Portanto, faremos o rearranjo dos termos desse sistema de equações lineares para obedecermos o ordenamento. 2a menos 3b mais 0c igual a 1. Este 0c, 0 que multiplica c, é 0. É apenas uma substituição para termos aí a equação completa. Menos a mais 2b mais c igual a menos 1. Já está ok, já está ordenado. E na terceira equação, trazemos o a para a frente da equação. A menos b mais 2c igual a menos 2. Agora temos todas as incógnitas ordenadas. E as incógnitas faltantes também já fizemos aparecer. Lembrando sempre que uma incógnita não aparece, nós podemos fazer com que ela apareça, fazendo ela ser multiplicada por 0. Então, a nossa representação matricial, primeiramente, a matriz dos coeficientes, que multiplica a matriz das incógnitas, que é igual à matriz dos termos independentes. Matriz dos coeficientes são os números que multiplicam as nossas incógnitas. Portanto, 2 menos 3, 0, menos 1, 2 e 1, 1 menos 1 e 2. A nossa matriz das incógnitas, A, B e C. E a nossa matriz dos termos independentes, 1, menos 1 e menos 2. Exemplo 2. Encontre o sistema linear que é representado pela seguinte operação matricial. Então aqui nós temos uma multiplicação de matrizes e nós devemos agora encontrar o sistema linear que gerou essa operação matricial. Muito simples. Como quando multiplicamos matrizes, nós operamos toda a primeira linha vezes a coluna, basta colocarmos aí as incógnitas na frente dos elementos da primeira linha, porque assim nós estamos fazendo exatamente a multiplicação dos elementos da primeira linha pela primeira coluna. E o mesmo se repete nas outras linhas da nossa matriz. Mantendo-se o sinal de cada um dos nossos coeficientes, agora nós podemos montar o nosso sistema linear. Equação 1, menos 2w mais x mais y igual a 2. Perceba que o termo com z não existe, porque 0 vezes z é 0.
3w mais x mais 2y menos z igual a menos 5 é a nossa segunda equação. 2x mais y mais z é a nossa terceira equação. Perceba que, como 0 multiplica o w não aparece aí na nossa terceira equação. W menos x mais 2y mais 5z igual a 1 é a nossa quarta equação. Portanto, nós transformamos aí uma operação matricial em um sistema linear. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!